Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Livros e Ideias. Hoje nós vamos apresentar uma resenha que eu li já faz sobre uma obra, uma resenha sobre uma obra que eu li já faz algum tempo, mas é muito interessante, é um clássico da literatura. A escritora é a não menos famosa Charlotte Brontë. Nós fizemos resenha de outras obras dela nesse canal. Antes de mais nada, se vocês gostam do conteúdo desse canal, não se esqueçam de dar o famoso like, se inscrever nesse canal se ainda não é inscrito, ativar o sininho de notificação e distribuir e divulgar esse canal para teus amigos e rede social. Não se esqueçam que esse canal tem um objetivo muito singelo, que é estimular a vocês o hábito de leitura. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo de hoje, ao conteúdo de hoje. Jane Eyre é um clássico, já falei, da literatura inglesa. É engraçado, né? Charlotte Brontë, eu falo até com um sotaquezinho francês, meio macarrônico, mas na verdade ela é inglesa. E foi publicado em 1847, pessoal. É bem antigo, é um relato do século XIX, portanto, né? E é um retrato autobiográfico da vida da protagonista Jane Eyre, uma órfã que enfrenta grandes desafios ao longo da sua jornada, ao longo do seu crescimento. Ela começa na infância de Jane Eyre em Gateshead Hall, que é uma propriedade de uns parentes da Jane, que ela ficou órfã, então ela vive com esses parentes, que não queriam a Jane morando com eles, mas só que uma tia dela prometeu no leito de morte do marido que ia cuidar da menina Jane e não podia de forma nenhuma ir contra essa promessa que ela havia feito antes do marido falecer. Ela passou muitas provações nessa residência, ela fazia serviços muito brutos, muito pesados para a idade dela, mas ela tinha um caráter muito resiliente. Essa dificuldade de convivência com os seus parentes deve ter dado a Jane e deve ter formado o caráter muito forte, deve ter trazido para Jane uma força interior muito grande e desenvolveu também a sua educação. Ela estuda com muitas dificuldades, como vocês podem imaginar, e ela, quando adulta já, adolescente para adulta, ela aceita um emprego como governanta numa mansão de Thornfield Hall, onde conhece o enigmático dono dessa mansão e o Sr. Rochester. Surge então um romance entre eles, mas alguns eventos muito perturbadores, né, da paz do casal, que nem havia se formado ainda, ocorriam na mansão. Esses eventos que perturbavam bastante a vida de todos aqueles que moravam em Thornfield Hall. Vocês vão ter que ler para saber que eventos eram esses. Eventos sombrios e que desafiavam muito frequentemente a relação entre eles. A trama explora como o amor, a moralidade, a igualdade de gênero e a busca da identidade dos personagens. A integridade da Jane e a determinação e a integridade da Jane são destacadas à medida que ela busca autonomia e autenticidade numa sociedade que muitas vezes tenta, e às vezes consegue, às vezes não consegue, restringir, dificultar as escolhas e dificultar o atingimento dos objetivos da Jane. Ao longo dessa história,
A Jane Eyre oferece uma exploração profunda da psicologia da personagem e da sociedade vitoriana, deixando um impacto muito duradouro na literatura e continuando a ser lida e apreciada até hoje. Então, esse a trama, como eu já falei, gira em torno de um romance entre Jane Eyre e o dono da mansão na qual ela aceitou um emprego de governanta. É um trama relativamente simples, mas muito denso. Pessoal, vale a pena. Eu gostei muito dessa leitura e me envolveu bastante. Né? Então essa é uma pequena introdução, é uma síntese muito resumida da história da Jane e que vocês vão precisar ler para saber mais detalhes. O objetivo desse canal é justamente esse, deixar aquele gostinho de quero mais. Os personagens principais nós vamos citar para que vocês entendam e desenvolvam um pouquinho mais esse gostinho, essa vontade de ler. A Jane eu já falei, a história da órfã, que enfrenta muitas dificuldades na sua infância e adolescente. Mas ela é muito corajosa, ela é muito independente e ela está o tempo todo, eu já falei, buscando a identidade, o amor, a sua independência e é uma busca de melhorar de sua vida. Ela trabalha bastante em tentar esse objetivo dela. O Edward Rochester é um camarada muito complexo e enigmático, que ele é o proprietário da mansão, eu já falei, e que é apresentado como um homem muito misterioso e um pouco rude, mas ao longo da história sua verdadeira natureza é revelada. Tinha uma razão de ser rude e vocês vão ter que ler a história para descobrir por que dessa rudeza, desse caráter até um pouco árido do Rochester. O relacionamento dele com a Jane é o tema central do enredo e o seu desenvolvimento está ligado à sua busca por redenção. Ellen Burns é uma colega de escola de Jane em Lowood, que é a escola que ela foi dar aula e que estudou e depois deu aula, e é uma personagem muito marcante na história e foi muito inspiradora para Jane, porque ela era muito paciente e ela também aceitava as dificuldades que a Jane tinha aceitava as dificuldades que ela tinha muitas dificuldades em aceitar, mais ou menos. E a presença dessa Ellen Burns foi bem curta, né, no desenvolvimento da trama, mas ela fez uma marca muito profunda no caráter da Jane. O St. John Rivers é um clérigo, um padre que torna amigo de Jane mais tarde na história. E ele representa um contraste com o Rochester, sendo um homem sério e devoto. O relacionamento com St. John destaca o conflito entre o dever e o desejo na vida de Jane, influenciando suas escolhas futuras. Também é um personagem muito marcante e influenciou muito o caráter e o próprio comportamento da Jane. Bem, quanto ao estilo de escrita de Charlotte Brontë, ela tem um estilo literário caracterizado por uma narrativa intensa e muito introspectiva. Ela pensa demais em suas obras. É muito rico emocionalmente e explora complexidades ela explora as complexidades psicológicas dos personagens.
a Brontë utiliza a narração em primeira pessoa, e quando isso acontece numa leitura, pessoal, ele impacta demais na introspecção dos personagens, porque ela é onipresente, ela conhece, entre aspas, a personalidade e o interior dessas personagens que são apresentadas na obra. O ritmo é bem fluido, não achei monótono e cansativo, e tem uma combinação muito equilibrada, e nos momentos que tem uma intensidade emocional e às vezes levando para reflexão muito complexa, muito contemplativa. Esse romance é marcado por muitas reviravoltas no seu desenvolvimento, e isso leva cada vez mais ao envolvimento dos leitores. Essa obra apresenta as várias fases do desenvolvimento da Jane, desde a infância até a idade adulta, e cada fase contribui para o crescimento dessa protagonista. Cada vez que ela muda de fase da vida, ela cresce de uma maneira muito significativa na trama, no desenvolvimento da trama. O uso da linguagem de Charlotte é rico em detalhes descritivos. As imagens são muito vívidas, são muito vivas, por que não dizer. Ela utiliza um vocabulário sofisticado e expressivo para transmitir as emoções desses personagens e criar atmosferas muito envolventes. É uma característica da Charlotte usar simbolismos e metáforas, contribuindo, e isso sempre gera a profundidade da narrativa. A linguagem às vezes passa por um viés poético e que sempre procurando refletir a sensibilidade de Jane Eyre e também dá uma dimensão lírica, poética à prosa, né? No geral, o estilo da Brontë, é a Charlotte, que é a autora dessa obra, é caracterizado por função dos elementos românticos, góticos e psicológicos, criando uma obra literária que sai um pouco desse padrão de um simples romance, mas oferecendo uma profunda exploração da condição humana. Charlotte Brontë merece a leitura, merece que a gente gaste algum tempo nessa sua obra. Nesse canal a gente sempre procura comparar a obra que a gente está fazendo a resenha com outras obras similares. Então, a gente não pode deixar de falar do Morro dos Ventos Uivantes. Também de Charlotte Brontë? Não! Morro dos Ventos Uivantes é da sua irmã, Émile Brontë, mas segue essa mesma linha da Charlotte, com uma obra gótica também, e que apresenta paixões intensas e relacionamentos muito complexos. Esse Morro dos Ventos Uivantes eu não consegui ler, pessoal, não vou confessar para vocês. Eu assisti ao filme e depois eu fiquei meio desinteressado com a leitura. Mas é uma história muito legal. Não façam isso que eu fiz aqui na minha casa. Não leiam primeiro o livro. Orgulho e Preconceito, muito famoso, muito interessante, da Jane Austen, que segue um pouco, que tem algumas coisas em comuns com as obras das irmãs Brontë. Eu destaco outra obra que é A Villette, de Charlotte Brontë, que é menos conhecida do que a Jane Eyre, mas compartilha a narrativa da mesma forma, com o mesmo tema de amor, e sempre é interessante para vários leitores. Então são algumas obras que são similares a Jane Eyre. O que os leitores acharam dessa obra?
Os leitores gostaram da protagonista, que é muito forte e complexa, o romance que a trama apresenta e os relacionamentos muito intrigantes, o estilo literário muito intenso de Charlotte Brontë e um retrato social e crítico da sociedade vitoriana. Alguns leitores acharam o ritmo muito lento em certos trechos, e principalmente nas partes em que o romance se dedica à reflexão da protagonista. Complexidade da linguagem, é uma linguagem obviamente mais antiga, em função da época em que foi escrita, mas eu não achei muito complexa, não. Os elementos sombrios e góticos que eu não revelei para vocês de propósito, vocês vão ter que ler. Eu acho que é aí que prende um pouco a atenção do leitor e revela onde a autora quis chegar. E o desfecho é um pouco tardio da história. Sou obrigado a reconhecer que tem algumas marchas e contramarchas que podiam ser um pouquinho resumidas, mas é assim. Mas, em geral, essa obra Jane Eyre, de Charlotte Brontë, merece muito ser lida. Vamos falar agora, como é praxe desse canal, um pouquinho sobre o contexto da autora. Brontë, a Charlotte, uma das 3 irmãs Brontë, é uma escritora britânica, apesar do nome muito parecido com o francês, e ela nasceu na Inglaterra, obviamente, em 1816 e morreu em 1855. Então foi uma vida muito, apesar da vida muito curta de Charlotte Brontë, ela foi muito intensa e deixou um legado muito rico para a literatura. Charlotte cresceu num ambiente literário, por isso que as 3 irmãs se tornaram escritoras, e ela foi muito influenciada pela extensa coleção de livros que os pais dela tinham especificamente. Depois ela foi enviada num colégio interno, e que nesse colégio acho que ela se inspirou então para os elementos que ela coloca nesse romance Jane Eyre. Ela publicou alguns romances antes de Jane Eyre. Ela era muito comum na época o uso de pseudônimos, que o autor não queria se revelar, então ele usava nomes, vamos chamar assim, de artísticos. Currer Ellis e Acton Bell, todos eles são pseudônimos da Charlotte Brontë. Parece que ela usava esses pseudônimos para evitar preconceitos baseados no fato dela ser mulher. Nessa época era muito presente esse preconceito de gênero. Então, eu vou citar outras obras de Charlotte, que é Shirley, o Villette, que eu já falei, o Professor, que foi publicado em 1857 e que já foi tema de uma resenha que nós apresentamos. Talvez seja a primeira escritora que eu faço mais de uma resenha, Charlotte Brontë. Algumas citações, bem poucas, que eu gosto sempre de dar essas citações para caracterizar o estilo da escritora e tentar trazer o leitor estimular o leitor para conhecer a obra. Então, ela falou: eu não sou um pássaro, e nenhuma rede me prende. Eu sou um ser humano livre, com uma vontade independente. Esse trecho se refere ao que eu já falei, a necessidade, até às vezes exagerada, da Jane Eyre em ser independente. Outra citação da própria Jane: não sou juíza de caracteres elaborados, eu mesma sou um ser impulsivo, intuitivo e instintivo, é da minha natureza. Mas um caráter refinado e erudito
um caráter letrado, eu ficaria perplexa em encontrar em qualquer lugar. Outra fala da Jane: você acha que eu sou um autômato, uma máquina sem sentimentos? E posso suportar que meu pedaço de pão seja arrancado dos meus lábios e minha gota de água viva seja jogada fora do copo? Você acha que porque sou pobre, obscura, simples e pequena, sou sem alma e sem coração? Ela estava provavelmente falando com o Sr. Rochester nas numerosas conversas que eles tinham. Eu acho que esses trechos servem para caracterizar bem a personalidade da Jane Eyre. Enfim, Jane Eyre de Charlotte Brontë é uma obra, um clássico, é uma obra-prima da literatura inglesa, costuma cativar os leitores ao longo dos anos. É uma obra, essa é a tal da obra imortal. Daqui a 200 anos, provavelmente, nós vamos estar falando de Jane Eyre de Charlotte Brontë. Eu fiquei muito impressionado na riqueza de detalhes que Charlotte utiliza nessa obra, visando justamente transportar os leitores para aquela atmosfera que ela queria passar, né? E se você é interessado em clássicos literários, não deixe de ler essa obra fantástica de Charlotte Brontë, Jane Eyre. Sempre eu penso, faço uma pesquisa para ver se existe algum filme baseado na obra. Então, essa obra especificamente tem 3 filmes, pessoal. Ela é muito, muito repetida, a tentativa de passar para o cinema essa obra, esse clássico, né? Então, tem uma obra de 1943, todas as 3 chamam-se Jane Eyre. É fácil encontrar na plataforma essas obras. Essa de 43 tem grandes artistas, né? Tem a Joan Fontaine, que é a Jane Eyre, e o Orson Welles, que faz o papel do Edward Rochester. Ela é uma obra em preto e branco. Eu gosto muito dessas reminiscências, né? Porque ela consegue transportar a gente para tempos que não voltam mais. Depois, em 1996, o famoso Franco Zeffirelli lançou o seu Jane Eyre, com Charlotte Gainsbourg, William Hurt, que também é bem famoso. E esse especificamente recebeu muitos elogios quanto à sua fidelidade ao romance original. E, por último, em 2011, pessoal, novinho. Essa também foi muito aclamada pela imprensa, principalmente por ter mantido a atmosfera sombria que permeava o romance em toda a sua narrativa. Então você vê que 3 filmes de uma obra clássica vale a pena bastante. Os mais preguiçosinhos podem arriscar ver o filme. Vejam o de 1943, que é muito... Eu cheguei a ver esse especificamente. Os outros eu não vi, não. Então, pessoal, se vocês gostaram dessa resenha, se interessam pelo assunto do canal Livros e Ideias, vocês, por favor, não se esqueçam de dar um like. A gente precisa muito da ajuda de vocês, até para continuar nos estimulando a produzir esses conteúdos que são muito simples, não são tecnicamente rebuscados, mas são muito... eu procuro passar muita sensibilidade, o que eu realmente senti na leitura da obra. Então, se inscrevam nesse canal se ainda não são inscritos, distribuam para a sua rede social e ative o sininho de notificação. Muito bom esse livro, leiam Jane Eyre de Charlotte Brontë. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!